agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade bendita do dia de hoje. Agradecemos as bênçãos que Ele derrama sobre nós, o alimento à nossa mesa, a família que nos ampara, os amigos que estão à nossa volta. Enfim, Senhor, são tantas as coisas que temos para agradecer, não somente as coisas materiais, mas principalmente as coisas espirituais, a Tua proteção constante, o Teu amor a nos envolver em todos os momentos. Por tudo, Pai, nós Te damos graças e pedintes que somos, para que ampares todos esses irmãos que se deixam levar nessas épocas de festejos, que eles possam, Senhor, ser amparados pelos bons espíritos, para que possam vivenciar o equilíbrio, a paz. Assim, Pai, nós também queremos pedir-te para que os bons espíritos na tarde de hoje possam se aproximar de nós, nos envolver com o seu amor, nos envolver para que possamos captar as boas intuições, que eles possam, Senhor, nos auxiliar na cura das doenças físicas e espirituais. Nós agradecemos, Jesus, seu evangelho de amor, e te dizemos: fica conosco, Senhor, fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Na tarde de hoje, nós temos a alegria de contarmos com o Carlos Monteiro. O Carlos é um trabalhador aqui da Casa de Jesus e ele nos traz sempre esses temas difíceis de serem abordados, e ele sempre consegue, com o seu jeito especial, de nos trazer esse tema que fica para nós muito bem colocado e com muita compreensão. Nós te agradecemos, Carlos, e passamos a palavra a você com esse tema, Carnaval na Análise Espírita. Jesus te abençoe. Boa tarde a todos. Que o Divino Mestre Jesus, que está no meio de nós, possa nos abraçar. E que nesse abraço a gente receba dele toda a energia necessária para que possamos, na tarde de hoje, compreender e entender a doutrina do Mestre da melhor maneira possível. Vamos trabalhar as questões do Carnaval, e não por mera coincidência hoje é o dia do Carnaval, vamos dizer assim, né? Sob uma ótica espírita. Gostaria apenas de frisar inicialmente, como uma introdução, de que a doutrina espírita não é contra nada. A doutrina espírita não é uma doutrina do contra ou da proibição. A doutrina dos espíritos é uma doutrina consoladora. E como é que a doutrina dos espíritos nos consola? Através do esclarecimento. Ou seja, a doutrina espírita nos coloca o esclarecimento para que cada um de nós, através do nosso livre-arbítrio e da nossa consciência, possamos decidir sobre o certo e o errado. Fica claro isso para vocês? Então, desta forma, o objetivo único desta exposição é levar o conhecimento das questões do Carnaval a nível espiritual. Então, colocamos para os senhores os conhecimentos que os Espíritos nos trouxeram, e os senhores tomem cada um as suas decisões. Porque é muito interessante, porque muitos procuram determinadas religiões, inclusive o Espiritismo, querendo salvação. E o Espiritismo não salva ninguém. O Espiritismo ensina a pessoa a se salvar. Fica claro assim? Dessa forma, é esse o grande objetivo da tarde de hoje, certo? Carnaval, uma análise espírita. A gente trabalha com 2 livros do Divaldo Pereira Franco, que são Nas Fronteiras da Loucura e Entre Dois Mundos. Essas 2 obras, elas são exemplares, fantásticas nas condições do Carnaval, da dependência química, do alcoolismo, todas essas questões ditas dos vícios humanos, né? Então, se faz necessário abrir um parênteses e explicar que essas obras só poderão
tecnicamente, dizendo de uma forma correta, ser lida por pessoas que têm conhecimento mínimo da doutrina espírita. Por quê? Porque são obras muito profundas, que se aprofundam nessas questões da dependência química dos carnavais. Então, o correto seria estudarmos, ter um conhecimento do Livro dos Espíritos, do ESG, para depois nós conseguirmos fazer uma leitura muito mais rentável para mim, do que eu não ter conhecimento nenhum e começar a ler o livro. Certinho? Então, vamos lá para a nossa proposta, né? Começamos então com as origens do carnaval. Nessa obra, Nas Fronteiras da Loucura, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, vem nos colocar onde é que está a origem. Quais são os primórdios do carnaval no planeta Terra? E ele começa mais ou menos assim: nas festas populares dos povos antigos que se entregavam aos prazeres coletivos. Então ele está dizendo onde é que está a origem do carnaval. Vamos abrir um outro parênteses para os senhores terem consciência. Tudo que o Carlos coloca nos slides aqui são cópia dos livros, certo? Então não é o Carlos que escreveu, o Carlos vai apenas explicar e transmitir conhecimento para os senhores. Então todas as palavras que estão nos slides foram tiradas dessas duas obras. E Filomeno continua, ele vai dizer o seguinte: nas festas romanas chamadas Saturnália, quando se imolava, queimava, né, uma vítima humana previamente escolhida, aí está a origem do carnaval. Nas bacanalhas da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio, o deus grego da vinha e do vinho, aí está a origem do carnaval. Onde começou o carnaval no planeta Terra? Nesses períodos, nessa época. Então, numa época remota, a gente já tem ideia de que nós, com certeza, vivemos nesse período, com certeza já trazemos em nós enraizado esse desejo das questões do carnaval. Que tipo de festa é o carnaval para o Espiritismo? Qual é a análise que o espírito Manuel Filomeno de Miranda vai nos dizer, que ele define que tipo de festa é essa, o carnaval? E ele coloca mais ou menos assim: é certo que atrai os turistas, alguns para observar os estranhos comportamentos das massas, que têm em conta de subdesenvolvidas, de atrasadas, de primitivas, permanecendo em camarotes de luxo. Opa, dá para me ligar para Roma, né? Como os antigos romanos, contemplando as arenas festivas, nas quais os assassinatos legais misturavam-se às danças, às lutas de gladiadores e ao teatro fecinino, que é o teatro obsceno da Roma antiga. Então, Manuel Filomeno de Miranda coloca que, na atualidade, ele analisa, como o Espiritismo analisa o carnaval, como uma questão de nos ligando a Roma, nos mostrando que nós ainda trazemos o nosso atavismo, ou seja, aquilo que nós vivemos na época dos romanos, para os dias atuais. E nos colocando numa condição que a gente poderia refletir através de um exemplo. É como nós, o que ele está dizendo ali? É como se nós imaginássemos o Sambódromo no Rio de Janeiro. 500 mil, 1 milhão de pessoas nas arquibancadas e as escolas desfilando. Aqui ele está resumindo quem são esses turistas, quem são essas pessoas que estão observando. Ele está fazendo a relação, certo? Só para o senhor ter uma ideia, né? Fazendo a ligação. Então, muito de nós que vivemos inúmeros carnavais em vidas passadas, trazendo ainda nos dias atuais esses desejos, essas vontades. Nos colocamos desta forma, como o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos coloca, certo? Ele também define como o carnaval festa dos corpos, dos sentidos físicos. As criaturas esquecem dos escrúpulos, do pudor, confundindo-se numa linha comum de alienação. Nas Fronteiras da Loucura, capítulo 17, o espírito Manuel Filomeno coloca dessa forma, que todas as pessoas que estão, na sua grande maioria, vamos dizer assim, né, que estão transitando nas questões do carnaval como um desejo muito forte, se colocam numa condição de alienados. E é muito interessante, né? Porque tem pessoas que dizem assim, no carnaval tudo vale, tudo eu posso, tudo eu quero. E nesse processo de que tudo vale, tudo eu posso, tudo eu quero, eu me alieno das questões morais, alieno da minha vida no dia a dia e me deixo me levar pelos impulsos primitivos, violentos, que estão presentes nas festividades carnavalescas, certo? Continuando. Visão espiritual da Terra durante o período do carnaval. É uma coisa impressionante que ele vai colocar nessas obras, o espírito Manuel Filomeno de Miranda.
porque ele vai descer das regiões onde eles habitam, Manuel Filomeno Miranda, né, regiões boas, e vai vir até a Terra no ano, se não me falha a memória, 1982, 83, no Rio de Janeiro, para fazer uma ajuda, para trazer uma ajuda aos encarnados que estão nas festividades do Carnaval no Rio de Janeiro. Aí eles descem numa praça no Rio de Janeiro e montam um hospital espiritual. Olha que interessante, né? Então a espiritualidade vem no período de Carnaval, chega numa região próxima onde se dá o Carnaval no Rio de Janeiro, e numa praça eles montam um hospital a nível espiritual. Todo mundo está compreendendo? Espiritual, não é um hospital físico. Entre eles está o Espírito Manuel Filomeno Miranda, né? Mas nesse trajeto ele vai descer até a Terra. Descendo até a Terra, ele vai narrar para nós o que ele vê da Terra de cima, nos períodos de Carnaval. Para começar, os principais divulgadores da doutrina espírita comentam que, as equipes principais do mundo espiritual que nos ajudam o ano inteiro, dizem que no período do Carnaval é onde nós encarnados mais damos trabalho para a equipe espiritual nos ajudar. Não sei se ficou claro para os senhores. Ou seja, o ano todo eles estão nos ajudando, mas quando nós dificultamos o acesso deles a nós para nos ajudar, é no Carnaval. Eles têm muita dificuldade de ajudar as pessoas que estão em sofrimento, com problemática, durante as festividades do Carnaval. Mas vamos ver qual é a narrativa que o Filomeno coloca para nós. Ele diz assim: percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas que envolviam desde as mais condensadas, próximas da área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano na crosta. Olha o que ele diz, ele vem descendo. Aí a energia cinzenta, formada pela mente dos encarnados e desencarnados que estão nas festividades do Carnaval, vai começando a se condensar, ficando mais firme, vamos dizer assim, né? Ela não deixa de ser um espaço, né? Mas ficando mais firme e mais escura quando chegamos mais próximo do chão, na Terra. Todo mundo compreende isso? Ou seja, onde as pessoas estão transitando nas festividades de Carnaval, a energia é a pior possível. Começa ela a se ampliar, chegando a ficar mais sutil quanto mais longe da Terra. Essa é a visão que o Espírito coloca para nós. E ele diz mais: compostas de elementos que me escapavam, eram e são, no entanto, vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, que de alguma forma sofrem a condensação perniciosa. Brilhante. Esse parágrafo ele é brilhante. Ele diz que essas energias ruins que Filomeno vê de cima são provenientes de nós encarnados, provocadas pelas nossas más tendências, pelas nossas más atitudes durante o período do Carnaval, vão se misturando às dos espíritos e, além disso, de se misturar, vitaliza as energias ruins desses espíritos. Vou tentar explicar de uma outra forma, para ver se os senhores entendem. Esses espíritos ruins que vêm até o Carnaval nessa época, espíritos inferiores, já vêm com uma energia negativa, com uma energia ruim. Nós encarnados, quando estamos nas festividades carnavalescas, ampliamos, vitalizamos as energias desses espíritos através do nosso pensamento, das nossas atitudes. Será que todos compreenderam, Luciano? Entende? Nós contribuímos, com a nossa energia, nós contribuímos para o mal, através dos espíritos. E eles nos retornam isso que nós damos para eles, essa vitalidade, de forma perniciosa, ruim, má, malévola. Entende? É como se o espírito... É bem simples para os senhores entenderem. É como que o espírito vem fazer mal aqui na Terra, mas ele não recebe uma energia má de uma pessoa. Ele vem e faz o mal com a energia que ele tem. Mas no Carnaval se diferencia isso. Nós encarnados jogamos mais energia ruim para esse espírito, que se torna mais alimentado de energias ruins e vem e consegue fazer o mal com maior intensidade, vamos dizer assim. Agora, na última noite de Carnaval, era-me possível perceber, sem qualquer esforço de concentração, a densa, larga faixa de vibrações mais fortes sobre a cidade, numa espessura de alguns quilômetros acima da superfície.
Então, no último dia, é como se o primeiro dia as energias estão se concentrando, vai aumentando o volume de encarnados e desencarnados festejando, vai aumentando o tamanho dessa faixa de energia ruim que vai para o espaço. Ele coloca uma condição de quilômetros de espessura para cima, né? Quem e quantos... Oi? Sim? Será que eu não agora sim podia entender, mas se uma família, por exemplo, vai fazer uma brincadeira sadia e cada um tem uma energia, se a nossa energia é uma energia boa, será que isso não vem a compartilhar os espíritos também positivos, ajudar a amenizar esses espíritos que vêm com a energia tão pesada? Não tem nem dúvida, não tem nem dúvida. Agora, o que é detalhe nisso tudo que tu falou, essa energia ser verdadeira. Tu reuniu uma família, ou reuniu um grupo de pessoas, e todos estarem pensando só no bem, ir por frente de uma televisão e ver mulheres seminuas, será que isso vai expressar uma energia boa de mim, ou vai levar o meu desejo das minhas questões sexuais? Então, a condição que ela falou, funciona assim. A problemática é cada um dos indivíduos conseguir estar extremamente equilibrado e com pensamentos voltados para o bom. Se assim ocorrer, ele também distribui a sua energia boa para a equipe do Manuel Filomeno Miranda, por exemplo, e para todos os espíritos que querem ajudar. Não sei se tu conseguiu entender. É como tu pega 15 pessoas de uma família e você não vai para a rua. Você vai fazer uma festa de carnaval na sua casa. Aí, essas 15 pessoas... Será que as 15 têm o mesmo pensamento voltado para o bem? Será que as 15 estão com o mesmo desejo de só de coisas boas? Ou será que uma das 15 vai beber? Ou uma das 15 tem tendências sexuais? Ou uma das 15 está a fim de usar maconha? Ou uma das 15 está a fim de falar mal dos outros? Opa, quebrou a energia. Não sei se me fiz claro para vocês. Então, é fácil reunir 15 pessoas e todas pensarem sempre, o tempo todo, na festividade carnavalesca. Marei, festividade carnavalesca tem mulher seminua? Não, né? É todo mundo bem arrumadinho, né? Festividade carnavalesca tem violência? Não, né? Festividade carnavalesca em Balneário Camboriú tem álcool? Não, não tem álcool, né? Tem maconha? Percebe isso? Então é muito difícil a gente conseguir se equilibrar com toda essa situação. Se você consegue realmente, qual é o ideal naquilo que tu falou? O ideal naquilo que ela falou é nos reunirmos num lugar afastado e entrarmos em oração, todos no mesmo conjunto, desligados dessas questões do carnaval, porque muitos espíritos vão chegar onde ela falou e vão ficar indignados, que essa turma aqui não quer nada com festa, vamos influenciar eles. Então eles vão ter que ser muito fortes para que consigam não ser traídos nas suas próprias defeitos, nos seus próprios interiores, né? Só deixa eu dar uma tocada, senão eu não consigo terminar hoje, né? Em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, haverá uma verdadeira infestação espiritual. Olha que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda coloca: haverá uma infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre. Ele não está dizendo só do Rio de Janeiro, ele não está dizendo só de Balneário Camboriú, ele está dizendo do planeta Terra, certo? Então ele está dizendo que nessa época o volume de espíritos inferiores, com o propósito da prática do mal, em todos os sentidos, em todas as nuances, vem à Terra para perturbar a sociedade terrestre, né? Então é um agravante que ele coloca. Quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos, olha a condição, quem são os espíritos que vêm brincar o carnaval com a gente? Espíritos infelizes, ociosos e perversos. Não é volto a dizer, abrindo parênteses, né? Não é o Carlos que está dizendo, é o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra Na Fronteira da Loucura, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, certo? Continua ele. São atraídas e sincronizam com as mentes desarvoradas. Então, naquela festa de carnaval, naquela casa onde tem 10 pessoas fazendo o carnaval deles, particular, para não se tumultuar com os da rua, tem ali 3 que estão com desejo de fumar maconha. Espíritos infelizes que descem para nos influenciar nessa região, que estão com necessidade de maconha, ou estão com desejo da maconha, mas ao mesmo tempo de curtir o carnaval, vão o quê? Influenciar esses 3, para quebrar a energia. Certo? Isso pode gerar outro tipo de consequências. Por isso que a pergunta dela é muito profunda. Teríamos que fazer uma exposição de meia hora só para falar da questão da pergunta dela, certo?
O que faz esses espíritos que vêm aí, que vêm à Terra para participar do carnaval conosco? Agora, o que eles fazem? De que forma que eles agem, né? Manuel diz: disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas que eram telecomandadas. Vampirização, sugar as energias dos encarnados. Simplesmente o espírito se aproxima, o indivíduo tem a energia dele, mesmo estando numa condição alcoólica, ou mesmo estando numa condição de dependência química, ou mesmo estando numa condição sexual, ele sim vai gerar energia, esse indivíduo encarnado, para o espírito, que vai o quê? Vampirizar. Vampirizar é apenas sugar as energias da gente, certo? Todos nós temos energia, né? E ele acaba telecomandando essas pessoas. Ele vai mais além. Estimulava a sensibilidade às libações alcoólicas de que participava. Então o indivíduo vai para uma festa de carnaval com o propósito de tomar 2, 3, 4 cervejas. Aí esses espíritos que descem, chegam lá e começam a estimular o desejo do indivíduo, o indivíduo toma um porre. E quando ele toma um porre, ele se torna violento. E quando ele se torna violento, ele mata um inocente. Ou então dirige e atropela 10, 20, 30. Não, isso não ocorre no carnaval, né, Marli? Dirigir, beber, não ocorre, né? Só para nós termos estamos fazendo uma ironia localizada, vamos dizer assim, né? Ingeriam drogas utilizando-se dos comparsas no corpo físico. Carnaval em Balneário Camboriú não tem droga, é só durante o ano todo. No carnaval parou. Inclusive no carnaval é onde muitos dos dependentes, dos usuários, dos simples usuários de droga, transitam para as drogas mais fortes. Como? No carnaval eu vou ter um degrau para passar da maconha para a cocaína? Sim. É que no carnaval vale tudo. Tudo eu posso. Então meu amigo diz: está fumando maconha ainda? Maconha não está com nada. Passe para a cocaína que você que vai ver que é muito mal. Começa ali um processo agravante na dependência química daquele indivíduo. Certo? Então, e ainda associado ao álcool, isso é fato durante o carnaval. Certo? Se interligava as demandas e orgias lamentáveis. Outra condição da questão sexual. No carnaval, muitas moças engravidam de desconhecidos. É verdade isso ou não é? Sim. Né? Então, inspirado pelos espíritos, sim. E muitos desses espíritos estão... Mas carnaval não tem nada de sexualidade, Carlos. Não tem? Será que eu estou errado? Tem tudo a ver com sexualidade, né? Tem tudo a ver com seminu, né? Então é uma coisa muito interessante nisso. E ele conclui: misturava-se o espírito de aspecto bestial e lupino, verdugo. Lupinos são espíritos que adquirem uma condição de lobo, no formato dele. Como o espírito consegue fazer isso? É uma condição relacionada ao que ele é, a mente dele. Espíritos muitos ligados às questões do mal, espíritos muitos malévolos, espíritos que estão há muitas encarnações transitando na maldade, têm seu perispírito destruído. Então ele não tem um perispírito que vai ficar numa forma hominal. Ele vai ter um perispírito que destruído pode, através de um desejo dele mesmo, ficar numa condição de um lobo. E na verdade ele é um espírito que está apenas com o seu perispírito todo destruído. Então, só para você entender o que Filomeno está colocando nesse parágrafo assim, que então não são espíritos do bom, do bem, né? São espíritos que já vêm com uma condição voltada exclusivamente para as questões do mal. Misturando-se com as pessoas em perfeita sintonia mental, sintonia, né? E os seres desencarnados, aglomerados pelos desejos desenfreados, agrediam os transeuntes, atingindo-lhes os centros do discernimento com ideias infelizes, nefastas, colocadas imediatamente em prática de conformidade com as tendências de cada indivíduo. Serve um pouco para o que tu perguntou. Então, o espírito vem, olha para ciclano que está com desejo de beber demais, ele entra nas questões do centro do discernimento. O que é o centro do discernimento? É aquele centro em que eu vou saber o que é certo e o que é errado. Quando eu estou são, eu tenho melhores condições de discernir, de decidir entre o que é certo e o que é errado. Mas quando eu estou numa festividade carnavalesca, sob o efeito de álcool, o espírito se torna fácil para esses espíritos que descem do mundo espiritual impedir que o meu centro de discernimento, de decisões, de opções, trabalhe de uma forma correta.
onde a grande maioria das pessoas decide pelas coisas erradas durante o carnaval, certo? E ele diz, mas sempre, olha o detalhe interessantíssimo desse parágrafo, gente, mas sempre em conformidade com as tendências de cada indivíduo. Ou seja, aquele espírito vai mexer no meu centro de discernimento relacionado àquilo que eu tenho de bom ou de mal, de ruim, né? Vamos dizer assim. Então, se ele sabe que o indivíduo tem muita tendência para o álcool, ele vai lá, mexe no discernimento, o espírito não sabe o momento de parar de beber. Aí o espírito vai e bebe em excesso, porque o espírito não deu condição para que ele conseguisse decifrar o momento certo de decidir, de parar de beber. Ficou claro isso para vocês? Eu estou falando só na questão da bebida, então isso é para tudo. Então, vocês têm que entender que o espírito tem certo conhecimento de chegar na terra e olhar no carnaval alguém bebendo, vai lá, olha o centro de discernimento dele, que está registrado no perispírito dele, e diz, esse aqui eu vou conseguir, eu vou cegar, obnubilar o centro de discernimento dele, e ele vai ceder a tudo que eu falar para ele, porque ele não vai conseguir decidir e ver o que é certo, o que é errado. Nesse período instalam-se lamentáveis obsessões coletivas, que entorpecem multidões, dizimam a existência e alucinam valiosos indivíduos. Muitos indivíduos que têm uma vida normal, de certa forma ligada ao bem, se perdem, muitos se perdem durante o período de carnaval, tornando insuportável a situação de cada uma dessas vítimas voluntárias do sofrimento futuro. Manuel Filomeno de Miranda coloca que aquele que se propõe a ir ao carnaval e comete algum tipo de atrocidade, como, por exemplo, depois de sair do baile de carnaval, eu bebi todas, saí, atropelei, matei inocente, fui preso e estou respondendo por isso, e adquiri um processo obsessivo em cima disso. Ele trata essas pessoas como vítimas voluntárias, projetando o seu sofrimento futuro. E aí, depois, passada toda a euforia do carnaval, ele disse, perdi a minha vida por causa do carnaval, porque fez isso, aquilo ou aquilo outro. Vamos lá. Atiram-nos ao abismo da luxúria cada vez mais desgastante, do aviltamento moral e da violência. Olha o que os espíritos fazem, os que vêm durante o período de carnaval, a fim de mantê-los no clima próprio que lhes permite a exploração até a exaustão de todas as forças. Então, muitas das questões das pessoas que, quando terminam uma festividade carnavalesca e dizem, estou muito cansado, estou quase sem forças. Já ouviram falar isso? Saí do baile, pulei a noite toda, estou quase sem força. Mas talvez o cansaço dela não foi só do excesso físico que ela cometeu, e sim dos espíritos que estavam junto com ela e que vampirizaram as energias dela. E ela vai demorar muito para se recuperar. Ao termo da festividade, e Filomeno vai colocar essa situação, como fica o folião, né? Ele diz assim, ó, passada a onda de embriaguez dos sentidos, os rescaldos da festa se apresentarão nos corpos cansados, nas mentes intoxicadas, nas emoções desgovernadas. Muitas pessoas demoram a se equilibrar psicologicamente, mentalmente, por causa do carnaval. E os indivíduos despertarão com imensa dificuldade para adaptar-se à vida normal, às convenções éticas. Livro Entre Dois Mundos. Então, Filomeno coloca que o indivíduo vai ter, alguns, né, vão ter dificuldade de voltar à sua condição, da sua normalidade que ele tinha antes de participar dessa festa de carnaval, certo? Continuando. Que consequências pode gerar ao folião as festividades carnavalescas? Outras consequências, né? Primeiro, moléstias graves se instalam em oportunidades. Será que alguém pega AIDS no carnaval, Marli? Muitas, né? Doenças infecciosas e outras mais, né? Comportamentos morais se alteram sob a saudade dos apetites desmedidos. Modifica a minha moral. Distúrbios afetivos surgem após estas ilusões que a passam. Será que tem separação no carnaval? Será que ocorre Será que tem traição no carnaval? Sim. Sobre os financeiros, será que alguém gasta demais no carnaval ou todo mundo é certinho? Não, está aqui o dinheirinho certinho para o carnaval. Não, muitos tiram empréstimo e depois ficam endividados para sempre.
homicídios trabalhados, suicídios alucinados, paradas cardíacas por excesso de movimento e exaustão das forças. Tudo que a gente vê, né? Desencarnação por abuso de drogas. Nas fronteiras da loucura. O Espírito Manuel Filomeno de Miranda colocando para nós. Desencarnação por abuso de drogas é extremamente comum durante o período de carnaval. Porque aquele indivíduo que já vinha há 5 anos no processo de dependência química, resolveu esse ano ir para a festividade carnavalesca, né? E ele tinha um ritmo de que ele usava droga. E durante o carnaval, naquela técnica de que tudo posso, tudo quero, tudo devo fazer, ele acaba usando uma maior quantidade, podendo vir a ter uma overdose e desencarnar. É só um fator simples para nós falar, né? O que esclarece outros espíritos com relação ao carnaval? Então aqui nós vimos nessa primeira parte toda a questão das obras na fronteira da loucura e entre dois mundos, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Mas outros espíritos também nos dizem as questões relativas ao carnaval, certo? Emmanuel coloca da seguinte maneira, voltando a lembrar para vocês que todas as palavras que estão aqui são tiradas dos livros das obras referidas, né? Nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso, que deve preexistir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Emmanuel dá o recado para nós, né? Então, tecnicamente, aí a gente pode entender, tem como me manter equilibrado uma festa de carnaval o tempo todo? Tem como me manter com o meu pensamento sempre voltado para as coisas boas? Tem como me manter extremamente equilibrado numa festa de carnaval pensando em ajudar o próximo? Não, eu estou focando outro tipo de situação. Desta forma eu vou acabar entrando num estado de desequilíbrio, né? Então as pessoas que têm que ter um entendimento que não é fácil se equilibrar no período de carnaval. Nós estamos falando também no sentido da influência desses espíritos nesse período. Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças das trevas nos corações, e às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de 1 hora de insânia, de esquecimento do dever. Às vezes, no último dia de carnaval, que eu resolvi beber demais, começo um ato que joga fora toda a minha encarnação. Me faz perder tudo aquilo que eu tinha programado para fazer, para crescer, para evoluir, para me melhorar e para ajudar as pessoas, né? A ação altamente meritória seria de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. Chico Xavier, numa entrevista à Revista Internacional de Espiritismo. Ora, ali no Rio de Janeiro as fantasias são caras, Marli? As festas são caríssimas? Muito dinheiro rola ali, né? É interessante porque essa reflexão de que eu poderia destinar esta verba, todo esse dinheiro que é aplicado num carnaval milionário, em premiações milionárias, em qualquer situação que seja, para o bem, poderia. Mas isso um dia vai ocorrer. No momento, isso ainda não estamos nessa condição, vamos dizer assim, né? André Luiz também nos dá alguns recados. Ele vai dizer assim, ó, o espírita, agora é para nós. André Luiz coloca o recado para o espírita. O espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações de terrores espetaculares. Ele ainda salienta a gula, né? E é muito interessante que André Luiz falar de gula, a gente reflete para o livro Nosso Lar, né? Onde ele passa um estágio no umbral, e um dos fatores que levou ele a ficar 8 anos no umbral foi a gula, o excesso de alimentação, né? Então ele está dando essa condição para nós, e ele vai mais além, né? Desregramento. Então ele dá um recado para os espíritas, né? A festa terá fim um dia. Isso vai deixar muita gente triste, né? A festa terá o fim um dia, segundo o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer assim, a festa é um vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinante. Não, é o Carlos que está falando. O espírito Manuel Filomeno, na psicografia de Divaldo Pereira Franco.
a festa é um vestígio da barbárie e do primitivismo. Então toda aquela beleza que a gente vê no Carnaval do Rio é um primitivismo, é uma barbárie, né? Ele está colocando dessa forma. Continuando, que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento, e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade. É o recado de que sim, a festa um dia vai acabar, né? É como se o planeta, nesse momento de transição, onde transitamos para um planeta de regeneração, muitos daqueles que ainda estão muito voltados para o Carnaval e nas questões da violência, da agressividade, da promiscuidade e tudo mais, permanecem nisso e não querem se modificar, retornam para planetas na mesma condição da Terra para trás, né? Onde ainda tem o Carnaval, vamos dizer assim. E o planeta de regeneração, onde não haverá o Carnaval, será totalmente diferente. Então a condição, a opção é de cada um, certo? Como ajudar nossos irmãos que participam das festividades do Carnaval? Como eu, de uma forma e numa condição de espírita, posso ajudar aqueles nossos irmãos que estão vivendo essa loucura desenfreada, essa agitação, essa euforia, esse desejo sem controle? De que forma eu posso ajudar, colaborar com esses irmãos que estão nessa condição, né? Ele coloca assim, no livro Entre Dois Mundos, Filomeno: só a educação em outras bases quanto à ética e à moral, renascerem no organismo social, irá demonstrar que para ser feliz e para recrear-se, não se torna imperioso o vilipêndio do ser, nem a sua desintegração num dia, esquecendo de sua eternidade. Primeiro ele dá o recado, né? Só a educação, temos que nos educar, temos que aprender a entender as questões, né? A oração intercessória, realizada com unção, com sentimentos elevados, envolve aquele por quem se recorre, considerando-se que toda emissão mental, de acordo com a sua intensidade ou conteúdo que lhe dá frequência, termina por alcançar o que ou ao quem se destina. Está aí um poderoso artifício que nós todos temos e que nós pouco usamos. A pergunta que eu faço para vocês: se eu fizer 2 orações no dia, eu vou me cansar? Vou me cansar, Maria? Vou ficar muito cansado, exausto? Não, oração não cansa. A oração ela tem que ser feita com um propósito de um determinado tipo de combustível. Agora fazendo uma analogia para os senhores entenderem. Toda oração feita com combustível do sentimento de amor, por exemplo, é oração determinada, capaz de trazer excelentes resultados para aquela pessoa ou para aquele ato nos seus objetivos. Então toda oração que eu coloco o meu sentimento do bem, do amor, eu vou estar vitaminando ela e ela vai ter melhores condições de promover a ajuda a quem eu destino isso. Só que aquela oração que eu faço decorada, eu esqueço de colocar meu sentimento. Esquecendo de colocar meu sentimento, eu não vitamino, eu não calibro a minha oração. Não calibrando a minha oração, eu inclusive dificulto a ação dos espíritos que estão junto comigo, que querem ajudar aquela pessoa. Porque eles vão sentir que a minha oração não tem um combustível de qualidade, não está munida de uma capacidade de poder agir da melhor maneira. Então, de uma forma simplista, a gente poderia entender, por exemplo, se eu sou mãe, sei que meu filho vai sair para o Carnaval, ele é usuário de maconha, sei que pode haver possibilidade de ele conhecer algumas outras pessoas que convidem ele a usar crack. Não, maconha para o crack não existe, existe. Eu, como mãe, fico preocupada, mas além de preocupada, fico com desejo de mãe de ajudar esse meu filho. Então o que eu faço? Eu me recordo ao meu lar, à minha casa, ao meu lugar sagrado, faço o Evangelho segundo o Espiritismo e começo a orar. Quando eu oro, eu boto o meu sentimento de mãe em prática. Ou seja, eu coloco esse meu sentimento de mãe, que é uma energia que sai da mãe. Se nós tivéssemos médiuns, videntes, viríamos quando uma mãe ora, a energia que sai dela. Então essa energia que sai de um sentimento de mãe por um filho que foi para uma situação carnavalesca, onde ele poderá transitar da maconha para a cocaína, vai chegar até este filho.
Isso é fato. E neste dia em que ele sim teria o acesso a entrar na cocaína, essa oração de mãe domina tanto ele, que ele fuma 1, 2, 3 cigarros de maconha, passa mal e volta para casa. Não sei se vocês estão entendendo a lógica do sentido, né? Então, dessa forma, a mãe essa calibrou a oração dela, vitaminou, colocou o combustível do sentimento. Oração sem sentimento é oração sem combustível. Então eu tenho que ter essa condição na minha mente. Eu tenho que me treinar a colocar meu sentimento para fora. Eu tenho que me emocionar no sentido de uma oração para provocar essa condição de vitaminar a minha oração. E quando a mãe procede dessa forma, os espíritos, anjo da guarda do filho dela, anjo da guarda da mãe, equipe espiritual daquela família, pega este combustível vitaminado, uma vitamina, vamos dizer assim, de forma animal, porque saiu do meu corpo físico, mesmo que pelo perispírito, e é diferenciada das energias dos espíritos que estão no mundo espiritual. Esse espírito manipula, o espírito manipula a energia da mãe, conjuntamente com as energias do bem, do mundo espiritual, ampliando ainda mais a eficácia daquela oração. E ele vai mais ou menos assim: a prece é a vibração poderosa de que o homem não tem sabido valer-se, como seria de desejar-se, né? Por último ele diz, a oração coletiva, né? Nos reunirmos, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Nos reunirmos num lugar afastado, né? Num encontro de jovens, numa fazenda, e vamos agora todos os dias, 3 vezes por dia, orar pelos nossos irmãos que estão no carnaval, né? Isso é fator primordial para ajudar as pessoas nesse momento. E desta forma, abrindo um parênteses, já estamos chegando no final, mas eu conversei com a Lúcia disse que eu podia fazer até 7 horas da noite. Então, vocês fiquem tranquilos que a gente vai estar lá, porque eu vou abrir mais um parênteses para explicar essa questão de que eu falei no início, que o espírito Manuel Filomeno Miranda desce numa praça do Rio de Janeiro e monta um hospital para ajudar todas aquelas pessoas, né, desencarnados que estão ali, que vão sofrer sérios problemas por causa do carnaval. Eles requisitam energias oriundas das pessoas que estão voltadas para o bem e estão em prece nesse momento. Ele mesmo narra isso. Nós necessitamos dessas energias energia animal porque saiu de nós encarnado, certo? Nós necessitamos dessas energias para poder ajudar em demasia, da melhor maneira possível, os encarnados que estão na região. Então quando eu estou orando por um irmão meu que está numa condição dessa, eu estou colaborando com os espíritos do bem neste momento do carnaval. Eu estou dando um pouco de mim, um pouco da minha energia, para que esses espíritos consigam ajudar os nossos irmãos, por hora equivocados. Evangelho no lar, todos conhecem, passe, água fluidificada, e a gente conclui nosso trabalho. Não vamos até 7 horas da noite. Gostaria de deixar então este recado, né? O tema ele é extremamente complexo, né? Na verdade mesmo, para fazer um trabalho como esse, levaríamos 3 horas, né? E a grande proposta que a doutrina espírita nos coloca para nós como espírita, ou simpatizante, ou alguém que está aqui, é tentar, através da aquisição deste conhecimento, distribuir ele. Se eu ainda não sou capaz de ir ajudar alguém na rua que se embriagou devido às festividades do carnaval, por isso, por aquilo, eu não tenho essa condição aí, que eu me recluse na minha casa e ore por eles. Desta forma eu estou colaborando com quem? Com Jesus. Porque eu estou ajudando o irmão meu. Eu estou ajudando o irmão meu que transita no equívoco, mas que um dia vai compreender e vai crescer. Então, Jesus é o nome que a gente sempre tem que se lembrar quando a gente quer ajudar os nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe e nos abrace. Muito obrigado.